Olá, sejam bem-vindos ao canal Um Pouco Mais de Ciência. Eu sou o professor Dr. Flávio Rebustinho e vou conduzi-los nesse tema extremamente importante no universo científico, a questão da má conduta e de fraude científica. Hoje nós vamos tratar de alguns dos maiores casos de fraude científica dos últimos anos. Muitos estudos recentes indicam que uma parcela significativa de publicações científicas se envolve em práticas enganosas, levantando sérias questões sobre a credibilidade da pesquisa. Isso inclui desde a fabricação e falsificação de dados até o plágio e a manipulação de resultados. Para entender a gravidade da situação, é vital reconhecer que a pesquisa científica é um esforço colaborativo. Neste vídeo, vamos apresentar alguns dos casos mais notórios de má conduta e fraude na ciência. Não deixe de se inscrever e curtir o canal. Nós vamos começar com um caso emblemático do final do século passado, o caso de Andrew Wakefield e a fraude sobre ciências, sobre vacinas e autismo. Em 1998, uma publicação na respeitada revista médica The Lancet desencadeou um dos maiores pânicos de saúde pública no final do século XX e início do século XXI. O autor desse estudo era o médico britânico Andrew Wakefield, que apresentava pela primeira vez uma hipótese alarmante, uma possível ligação entre a vacina tríplice viral, responsável pela imunização contra sarampo, cachumba e rubéola, e o desenvolvimento de autismo em crianças. Em seu artigo, Wakefield analisou um pequeno grupo de apenas 12 crianças, relatando que muitas delas apresentavam sintomas de autismo após a administração da vacina MMR. Embora a amostra fosse diminuta e assolada por evidentes limitações metodológicas, os meios de comunicação e a opinião pública rapidamente amplificaram suas declarações. O impacto do artigo de Wakefield foi devastador. Na Grã-Bretanha, a vacinação contra o sarampo caiu significativamente. Enquanto, nos anos anteriores, as taxas de vacinação estavam em níveis elevados, após a publicação do estudo, observou-se uma diminuição drástica na aceitação da MMR. A situação se espalhou globalmente, com os Estados Unidos, Europa e outras regiões enfrentando um aumento nos casos de sarampo e cachumba, enfermidades que estavam sob controle. Anos após a publicação do artigo, investigações rigorosas começaram a expor as fraudes cometidas por Wakefield. O conflito de interesse foi tão flagrante que resultou na revogação de sua licença médica e retirada do artigo da Lancet em 2010. Dentre esses conflitos estava a solicitação de patente de uma outra vacina, concorrente da vacina que ele acusou de ser desencadeadora de autismo. Um caso notório também é o caso de Hwang Woo-suk e a fraude sobre a clonagem. A história do cientista sul-coreano Hwang Woo-suk, que ganhou fama mundial no início dos anos 2000 por suas alegações extraordinárias no campo da clonagem de células-troncos embrionárias humanas. Rumo ao ápice de sua carreira, Hwang se apresentou como um visionário, prometendo avanços significativos que poderiam revolucionar a medicina regenerativa e o tratamento de doenças incuráveis. No entanto, a trajetória de sucesso foi abruptamente interrompida por um escândalo de falsificação que revelou uma verdade chocante. Muitos dos dados e resultados que ele apresentou eram na realidade forjados. Hwang teve uma carreira acadêmica notável, formou-se em veterinária pela Universidade Nacional de Seul, onde seu interesse por biologia e pela pesquisa começou a florescer. Ele se destacou como professor e pesquisador, eventualmente se tornando referência na embriologia e clonagem. Em 2004 e 2005, suas pesquisas culminaram em publicações impactantes na renomada revista Science, onde afirmava ter conseguido clonar células-troncos embrionárias a partir de células somáticas humanas. Estas células-troncos são valiosas porque têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, oferecendo esperanças no tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson e até mesmo lesões na medula espinhal. Hwang apresentou imagens e resultados que pareciam, à primeira vista, revolucionários e alinhados com as mais ambiciosas expectativas da pesquisa biomédica. A comunidade científica e o público em geral ficaram extasiados com a promessa que essas descobertas poderiam trazer. Em 2006, esse panorama de esperança começou a desmoronar.
Uma investigação detalhada e rigorosa do trabalho Wang revelou que ele havia falsificado dados e resultados e que, na verdade, suas alegações sobre clonagem de célula-tronco embrionárias eram infundadas. A análise mostrou que as células-tronco que ele dizia ter criado não eram verdadeiras e a evidência científica que ele apresentou havia sido manipulada. A repercussão do escândalo foi avassaladora. Wang foi submetido a intenso escrutínio público e legal, enfrentando processos e investigações que culminaram em sua destituição de prestigiadas instituições acadêmicas. O pesquisador perdeu seu cargo na Universidade Nacional de Seul e hoje sofre um processo por parte do governo coreano por malversação de verbas públicas. Wang teria recebido 40 milhões de dólares em concessões de verbas apenas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Outro caso emblemático é Jian Hendrik Chon e a fraude em física. Chon, um físico que trabalhou nos renomados laboratórios Bell, tinha uma carreira marcada por inovações e conquistas na área da eletrônica molecular. Nos primeiros anos do novo milênio, Chon estava na crista da onda, apresentando resultados que prometiam revolucionar a eletrônica molecular. Seus trabalhos eram aclamados e publicados nas mais respeitáveis revistas científicas, tornando-se referência na área. Entretanto, em 2002, sua reputação despencou quando foi acusado de falsificar dados em vários artigos publicados. O que tornava suas descobertas ainda mais impressionantes era a velocidade com que ele parecia obter esses resultados, uma proeza que, ironicamente, se tornaria uma das chaves para seu eventual colapso. O que eram considerados avanços na área começaram a levantar suspeitas à medida que outros pesquisadores tentavam reproduzir seus resultados. O princípio da reprodutibilidade, um pilar fundamental do método científico, começou a ser questionado. Em 2002, o jornal Nature publicou um artigo que levantou questões sobre a veracidade dos dados apresentados por Chon, o que levou a uma investigação interna. As investigações subsequentes revelaram não apenas pequenas incongruências, mas uma manipulação sistemática de dados experimentais, que alimentou muito dos seus artigos. O caso de Jian Hendrik Chon se mostrou um exemplo vívido dos riscos associados à cultura de publicação na ciência. Provou-se que ele fraudou os dados de 14 dos 24 artigos que havia publicado. Artigos estes que tiveram mais de 6.000 citações. Como consequência, Chon foi demitido do Bell Labs, onde trabalhava após uma investigação. Todos os artigos publicados por Chon foram retirados das revistas científicas renomadas como Science e Nature. Ele perdeu vários prêmios que havia recebido, incluindo o prêmio Otto Kuhn Weber Bank de Física e o prêmio Braunschweig, ambos em 2001. Chon também foi despojado do seu título de doutor pela Universidade de Constance. Um outro caso é o de Frederic Stapel e a fraude em psicologia. A história de Stapel, um psicólogo social holandês que em 2011 foi desmascarado como responsável por falsificações de dados em dezenas de artigos científicos. Com uma vasta produção acadêmica, ele publicou mais de 150 artigos e foi frequentemente citado em revistas de renome. No entanto, por trás de uma façanha de sucesso, havia uma prática insidiosa que culminaria em um dos maiores escândalos da história da psicologia. Ele fabricou dados em pelo menos 55 artigos científicos, publicados em revistas de alto impacto. Suas pesquisas fraudulentas cobriam uma ampla gama de tópicos na psicologia social, incluindo estudos sobre comportamento de grupo, preconceito racial e estereótipos. Além disso, 14 das 21 teses de doutorado que ele supervisionou também foram consideradas fraudulentas. Stapel admitiu ter manipulado dados brutos e falsificado pesquisas repetidamente ao longo de sua carreira. Stapel foi demitido de suas posições na Universidade de Tilburg, Groningen e Universidade de Amsterdã. Todos os artigos publicados por ele foram retirados de revistas científicas renovadas, incluindo Science e Nature. Ele perdeu vários prêmios que havia recebido, como o prêmio Kurt Lewin de Psicologia Social. Stapel enfrentou processos criminais por fraude científica. Um dos casos mais sérios e mais graves foi o caso do italiano Paolo Macchiarini e a fraude em cirurgias de traqueia.
Nascido em 1958 em Turim, na Itália, Paolo Macchiarini formou-se em medicina na Universidade de Turim, onde desenvolveu seu interesse pela cirurgia torácica. Com o passar dos anos, ele tornou-se um especialista em cirurgia reconstrutiva, e em particular em técnicas avançadas de transplante de órgãos. Em 2011, Macchiarini idealizou um projeto ambicioso, desenvolver traqueias artificiais a partir de polímeros sintéticos revestidos com células-tronco do próprio paciente. A proposta foi revolucionária e prometia não apenas salvar vidas, mas também modificar fundamentalmente a maneira como lidamos com patologias respiratórias severas. A ideia de implantar uma traqueia sintética parecia um verdadeiro marco na medicina. Com a escassez de doadores de órgãos e a complexidade dos transplantes tradicionais, a abordagem de Macchiarini representava uma esperança para muitas pessoas que sofriam de doenças que comprometiam suas vias aéreas. O primeiro transplante bem-sucedido de uma traqueia artificial aconteceu em 2011 na Suécia, e Macchiarini rapidamente se tornou uma figura de destaque na comunidade médica internacional. Ele se tornou sinônimo de inovação e do potencial da medicina regenerativa. No entanto, à medida que o entusiasmo inicial se espalhava, começaram a surgir questionamentos em torno das práticas de Macchiarini. Relatos de complicações graves e resultados insatisfatórios começaram a aparecer, levantando preocupações sobre a eficácia ética de sua intervenção. Além disso, investigações descobriram que alguns de seus pacientes não receberam o consentimento informado adequado sobre o risco envolvido em seus procedimentos experimentais. Macchiarini foi demitido da Universidade Karolinska em 2016. Em junho de 2023, ele foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão por um tribunal de recurso em Estocolmo, por agressão grave contra 3 pacientes. Muitos dos artigos publicados por ele foram retirados devido à falsificação de dados. Além da condenação criminal, ele enfrentou processos judiciais por danos causados aos seus pacientes. Também não fica longe o caso de Anil Pot e a fraude em pesquisa de câncer. Anil Pot, um oncologista que em 2010 foi acusado de falsificar dados em suas pesquisas sobre tratamentos personalizados para câncer. Anil era considerado um cientista promissor na Duke University, onde conduzia pesquisas que prometiam revolucionar o tratamento do câncer por meio de abordagens personalizadas. Seu trabalho era amplamente divulgado e gerou uma onda de esperança em pacientes e médicos, uma vez que defendia a ideia de que cada paciente poderia receber um tratamento ajustado às suas necessidades genéticas específicas. No entanto, a crescente atenção em torno de suas publicações se transformou em um escândalo quando surgiram questionamentos sobre a autenticidade dos dados apresentados. A controvérsia começou a se desenrolar após a publicação de um estudo que afirmava acertadamente prever a eficácia de tratamentos de quimioterapia com base em perfis genômicos de pacientes. Entretanto, na sequência, investigadores da própria instituição e da comunidade científica começaram a levantar dúvidas sobre os métodos utilizados por Pot e a validade dos resultados. O que se seguiu foi uma série de investigações que revelaram não apenas a manipulação de dados, mas também a falta de controle em relação ao peer review que deveria salvaguardar a integridade científica. Pot foi demitido da Duke University em 2010 após a descoberta das falhas em sua pesquisa. 11 de suas publicações foram retratadas devido à falsificação de dados. Ele assinou um acordo com o Office Research Integrity, o ORI, permitindo que continuasse a realizar pesquisas mais sob supervisão até 2020. Pot enfrentou processos judiciais e foi condenado por má conduta científica. E a fraude em anestesiologia? É o caso de Yoshitaka Fuji. Fuji é um anestesiologista japonês cujas ações acabaram desvelando uma rede de desinformação que afetou o meio científico global. Em 2012, a comunidade científica foi abalada por um escândalo que revelava que Fuji havia manipulado dados em um impressionante número de publicações, totalizando inusitados 183 artigos ao longo de cerca de 2 décadas de sua atividade profissional. A gravidade da situação não reside apenas no número alarmante de publicações retratadas,
mas também nas implicações que isso trouxe para a prática de anestesiologia e para a confiança das publicações científicas. Os artigos de Fujii abordaram temas cruciais ligados à anestesia, áreas que envolvem questões como segurança do paciente, eficácia de técnicas anestésicas e manejo da dor. Portanto, a divulgação de dados falsificados sobre práticas que impactam diariamente a vida de pacientes é um aspecto que causa uma grande repercussão. Ele falsificou e inventou dados de experimentos que nunca foram realizados, incluindo resultados de ensaios clínicos e estudos laboratoriais. Ele falsificava assinaturas de coautores e revisores para dar a impressão de que seus trabalhos tinham sido revisados e aprovados por outros cientistas. Fujii reutilizava os mesmos dados em múltiplos artigos, apresentando-os como se fossem seus estudos diferentes. Alterava os resultados dos estudos para se ajustarem às hipóteses desejadas, tornando os artigos mais atraentes para a publicação. Ele foi demitido da Tohoku University em 2012. A STEP, ou uma célula-tronco, é um caso emblemático de Haruko Obokata, uma cientista japonesa que em 2014 capturou a atenção da comunidade científica com a publicação de 2 artigos na prestigiosa revista Nature. Esses artigos apresentavam uma pesquisa que parecia promissora: a criação de células-troncos polipotentes que, por meio de um processo inovador chamado STEP, ou aquisição pluripotência induzida por estímulos. O conceito era intrigante. Ao contrário dos métodos tradicionais de criação de células-troncos pluripotentes, que geralmente envolvem a reprogramação de células somáticas através de vetores genéticos ou a utilização de fatores de transcrição, o processo proposto por Obokata prometia um método que poderia ser realizado simplesmente através de estímulos físicos, como pressão, choque químico ou choque térmico. Essa descoberta, se validada, poderia ter implicações revolucionárias na medicina regenerativa, oferecendo novas possibilidades para o tratamento de doenças antes consideradas intratáveis e abrindo caminho para a engenharia de tecidos e órgãos. Entretanto, a euforia gerada pelos estudos de Obokata foi rapidamente ofuscada na controvérsia. À medida que outros cientistas tentavam reproduzir os resultados apresentados, ficou claro que os experimentos não eram tão simples quanto pareciam. Vários grupos de pesquisa, ao tentar replicar a metodologia e os achados da cientista, enfrentaram dificuldades significativas e, em última análise, falharam em atingir os mesmos resultados. À medida que o escrutínio sobre o trabalho de Obokata aumentava, também se intensificavam as preocupações sobre a integridade dos dados que ela havia apresentado. Investigadores descobriam que havia manipulação de imagens em seus artigos, onde elementos gráficos haviam sido alterados ou duplicados para apresentar resultados que pareciam mais convincentes do que realmente eram. O impacto do escândalo foi monumental. Em 2015, após uma série de investigações que expuseram as falhas e contaminações nos resultados de sua pesquisa, a Nature retificou os artigos, que foram oficialmente retirados. Obokata, que era considerada uma promissora cientista, viu sua carreira profissional desmoronar. Ela foi demitida do Instituto de Pesquisa Riken, onde conduzia suas pesquisas. O Riken também conduziu uma investigação interna que confirmou as irregularidades dos seus trabalhos. Temos novamente uma fraude em anestesiologia, nesse caso feita por Joachim Bolt. Ele é um anestesiologista alemão que se tornou o epicentro de um dos maiores escândalos de falsificação de dados na história da anestesiologia. Era uma figura respeitada na anestesiologia, conhecido por suas contribuições à compreensão da homodiluição e do uso do coloides em procedimentos cirúrgicos. Ao longo de sua carreira, Bolt publicou mais de 90 estudos clínicos que foram amplamente citados e utilizados na prática médica diária. No entanto, em 2010 surgiram suspeitas inquietantes sobre a integridade de suas pesquisas. Após uma análise minuciosa, alguns membros da comunidade científica levantaram bandeiras vermelhas questionando a validade dos dados apresentados no estudo de Bolt. A investigação que se seguiu não apenas expôs uma série de inconsistências,
mas também lançou uma sombra sobre a confiabilidade de publicações na área crítica da anestesiologia. Entre as substâncias estudadas por Bolt estava o hidroxietilamida coloidal, que pode causar lesões renais. Entre as fraudes causadas por Bolt estava a fabricação de dados em muitos de seus estudos, o que levou à retratação de mais de 200 artigos científicos, ensaios clínicos sem aprovação de comitê de ética, que é uma violação grave das normas em pesquisa médica. Além disso, Bolt manipulou dados demográficos e duplicou a publicação de resultados para ocultar sua má conduta. Segundo o site Retraction Water Database, há 233 artigos de Joaquim Bolt com retratação. Novamente, temos uma nova fraude em psicologia causada por Mark Hauser. Durante muitos anos, ecoou nas discussões sobre cognição animal e desenvolvimento moral em humanos. No entanto, em agosto de 2010, esse panorama começou a desmoronar quando surgiram alegações de que Hauser havia fabricado e falsificado dados em suas pesquisas. As acusações foram elaboradas após uma investigação interna da Universidade de Harvard, que considerou irregularidades em múltiplas publicações de Hauser. Hauser foi acusado de fabricação de dados, manipulação de resultados, problemas com metodologia. Em 2011, Hauser renunciou ao cargo de professor de Harvard. Um dos casos notórios é o caso de Deepak Das sobre a fraude com resveratrol. Ele era um renomado pesquisador da Universidade de Connecticut, amplamente reconhecido por seus estudos sobre os benefícios do resveratrol, um composto encontrado no vinho tinto e considerado promissor para a saúde cardiovascular. Em 2012, o nome de Deepak tornou-se sinônimo de controvérsia e escândalo quando ele foi acusado de fabricar e falsificar dados em mais de 100 artigos científicos. A substância que se tornou objeto de atenção pública e acadêmica é um polifenol que se encontra em certas plantas, especialmente nas peles das uvas vermelhas. Embora diversos estudos tenham sugerido que o resveratrol possui propriedades antioxidantes e pode ter efeitos benéficos para a saúde cardiovascular, as alegações de Das transformaram-se em um tema de debate acalorado. Uma comissão identificou 145 exemplos de fabricação e falsificação de dados e imagens, em 26 artigos publicados pelo autor em 11 revistas científicas. Das foi demitido da Universidade de Connecticut. Vamos voltar a uma pesquisa que já foi mencionada nesse vídeo. A pesquisa com células-troncos STAP. E o personagem é o Shiki Sasai. Sasai era o supervisor de Haruko Obokata nas fraudes no estudo de 2014. Ele supervisionava a equipe que desenvolveu e que publicou os artigos na revista Nature sobre uma nova técnica chamada STAP, que alegava ser capaz de transformar células somáticas em células-tronco pluripotentes, através de estímulos simples, como banho ácido ou pressão. Embora Sasai não tenha sido diretamente acusado de fraude, sua reputação e sua responsabilidade enquanto supervisor da pesquisa foram duramente questionadas. Críticos argumentaram que Sasai falhou em monitorar adequadamente as práticas de pesquisa em seu laboratório. De todos os personagens tratados neste vídeo, Sasai teve o final mais trágico. O pesquisador cometeu suicídio em 2018. Vamos entrar agora no caso de Eric Pohlmann e a fraude em geriatria. Eric Pohlmann é um renomado professor de gerontologia da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, onde conduziu pesquisas sobre mudanças metabólicas relacionadas ao envelhecimento, especialmente durante a menopausa. Em 2000, foi descoberto que ele havia falsificado dados em seus estudos em 17 propostas financiadas pelo National Institutes of Health, NIH.
fabricou dados em 10 de seus artigos científicos publicados entre 1992 e 2000. Em 2005, Pullman se declarou culpado das acusações de má conduta científica. Em 2006, ele foi condenado a 1 ano e 1 dia de prisão federal e foi permanentemente proibido de receber subsídios federais para pesquisa. E voltamos a um tema que passou por alguns dos pesquisadores citados: o campo da analgesia. Nos estudos anteriores apresentados era a questão específica da anestesia. Nesse caso, vamos tratar de Scott Reuben e a fraude nos estudos de analgesia. Reuben ficou conhecido principalmente por suas pesquisas sobre a analgesia pós-operatória e mais especificamente pela avaliação da eficácia de analgésicos. Seus estudos fraudulentos envolviam medicamentos como Celebrex, Pextrax, Lyrica, todos da Pfizer, Vioxx da Merck e Effexor da Yeti, alegando benefícios que não existiam. Infelizmente, o que ele apresentou como dados sólidos e conclusões clínicas confiáveis eram, na verdade, invenções e manipulações de dados. Em suas publicações, ele alegou que esses medicamentos eram inquestionavelmente eficazes no controle da dor, para que os médicos sentissem confiança ao adotá-los no manejo de dor pós-cirúrgica. Inicialmente foram encontrados dados falsificados em 21 artigos científicos publicados entre 1996 e 2008. Em uma investigação em 2018, o PubMed Central Archive of Biomedical, foram localizadas 30 retratações de artigos. Ele inventou dados de estudos clínicos que nunca foram realizados, incluindo pacientes fictícios. Em 2010, ele pegou 6 anos de prisão, 3 anos de condicional supervisionada e $250 mil em multas. O Bay State Medical Center pediu aos periódicos que retratassem seus artigos. Vamos falar do caso da curcumina, Bharat Agarwal. Em 2012, Bharat Agarwal, um proeminente pesquisador da área do câncer, foi acusado de manipulação de dados em mais de 50 artigos científicos que abordavam os efeitos anticâncer da curcumina, uma substância encontrada na raiz de açafrão, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. As alegações de manipulação de dados não surgiram do nada. Investigações minuciosas conduzidas por instituições acadêmicas e revistas científicas revelaram inconsistências e irregularidades nos resultados apresentados por Agarwal em uma série de artigos revisados por pares. A gravidade das retratações levou a várias dessas publicações a serem retratadas. Ao menos 30 artigos foram retratados. Em 2015, Agarwal se aposentou. Mais um caso na física. A fraude de fusão a bolhas de Roussy-Tellier-Khan. A fusão nuclear sempre foi um dos maiores sonhos da humanidade. Um fenômeno que promete ser a chave para um futuro energético sustentável, seguro e praticamente ilimitado. Este processo, que ocorre naturalmente nas estrelas, incluindo o nosso Sol, foi alvo de intensas investigações científicas e experimentos ao longo das décadas. Roussy-Tellier-Khan, um pesquisador da Universidade de Purdue, alegou ter conseguido atingir a fusão nuclear através de um processo conhecido como colapso de bolhas em líquido. Contudo, essa alegação, que poderia ter revolucionado a ciência dos materiais e a física nuclear, foi rapidamente seguida por investigações que revelaram manipulações de dados e exageros nos seus resultados. Em 2008, uma investigação da Purdue concluiu que Tellier-Khan era culpado de 2 acusações de má prática em conduta de pesquisa. Citar o trabalho de seus próprios laboratórios como confirmação independente de suas descobertas e adicionar o nome de um aluno a uma publicação quando ele não havia contribuído para a pesquisa. Em 2011, ele foi demitido da Purdue. E por fim, esses exemplos mostram a importância que o monitoramento efetivo e próximo das pesquisas científicas, a confirmação de seus resultados, o cuidado minucioso das revisões por pares, da confiabilidade metodológica e da capacidade
Podemos confirmar os resultados de pesquisas anteriores são fundamentais para o campo da ciência. Siga nosso canal, curta o vídeo e acompanhe nossos outros vídeos do canal Um Pouco Mais de Ciência.